dia especial, né? Dia dos Pais. E hoje, para a gente seguir o fluxo, eu vou falar sobre o pai. Hoje nós vamos falar do relacionamento com o pai. Talvez você não tenha tido um relacionamento tão bom assim com teu pai. Provavelmente você fala assim: ah, mas eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Pode fazer aqui, por favor. A cegueta, né? Obrigado, viu? Nossa, outra coisa. Isso aqui é um milagre. É um milagre. Jesus vem na hora certa mesmo, né? Talvez você não tenha tido uma experiência muito boa com seu pai. Meu pai não era tão amoroso, meu pai não era tão... Mas talvez porque o seu pai, o pai dele já não foi assim com ele. Então, vira um ciclo, né? Fica num looping ali. E uma hora isso precisa parar. Uma hora isso precisa acabar. O meu pai morou na mesma cidade que eu, aqui em São Paulo, muitos anos. Mas eu não tinha muito contato, eu não tinha muito relacionamento com meu pai. Ele ficava na dele lá e nós não nos relacionávamos muito. E isso impede que cresça um sentimento, que cresça o amor, impede de você cultivar um carinho, um amor. Mas isso também não era problema do meu pai, que provavelmente o meu pai já não teve isso do pai dele. E assim, onde eu quero chegar? Eu e meu pai, nós vivíamos na mesma cidade, mas nós não nos relacionávamos. E essa falta de relacionamento fez com que eu não conhecesse muito o meu pai, e que o meu pai não me conhecesse. Nós vemos ali na parábola do filho pródigo. Vamos no texto, Lucas 15, 23 ao 32. Nós pegamos esse texto sempre para falar do filho que voltou, né? Hoje nós vamos falar do filho que ficou. Eu vou ler do verso 23. Diz assim: isso quando o filho já tinha voltado, o filho pródigo tinha voltado. Então no verso 23 fala assim: traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. O que mostra nesse texto aqui? Assim como eu contei da minha história, um pouco da minha história com meu pai, aqui mostra também que o filho, ele vivia com o pai, mas ele não conhecia o coração do pai.
ele convivia com o pai, mas ele não tinha, provavelmente, não diz aqui claramente, mas provavelmente ele não tinha um relacionamento com o pai. Porque se ele tivesse um relacionamento com o pai, ele saberia que quando o filho que estava perdido, quão grande era a alegria do pai ao ver esse filho voltando, um filho que estava morto. E isso mostra, gente, que nós podemos estar aqui em comunhão na igreja, todos os domingos nós podemos estar aqui e não conhecer o nosso irmão. Mas isso muitas vezes porque nós não damos essa oportunidade de conhecer o nosso irmão. Nós não nos relacionamos. No versículo 32 diz assim: mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E esse é o problema do não relacionamento. Nós fomos criados por um Deus relacional. Desde Gênesis, quando a gente pega lá, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem. E o pai e o filho já se relacionavam. E Deus criou o homem para se relacionar com ele. Hoje nós vivemos numa comunidade, certo? É possível você viver em comunidade e não ter um relacionamento, e não se relacionar. Nós temos a nossa comunidade, pessoas, por exemplo, que vivem, o grupinho que nós tínhamos do futebol, é uma comunidade. Nós tínhamos uma comunidade lá também. Os caras que gostam de ir para o bar, é uma comunidade. O cara que gosta é uma turma, é uma comunidade. Mas o que faz da nossa comunidade diferente? O que tem, na verdade, que fazer da nossa comunidade diferente dessas outras comunidades? Não é que é errado não, tá, gente? Estou dizendo que é errado você ter amigos e ter o grupo de futebol, ter o grupo da pescaria, sei lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós também somos uma comunidade. E o que nos diferencia dessas outras comunidades? E muitas vezes o que nos diferencia, muitas vezes não, o que nos diferencia dessas outras comunidades é se conhecemos ou não o coração do Pai, é se nos relacionamos ou não com o Pai. É isso que nos diferencia. Eu não sei como que foi o seu relacionamento com seu pai, mas eu peço agora que nesse momento você desligue um pouco desse relacionamento que você teve com seu pai. Hoje nós vamos falar de um pai diferente. Vamos conhecer um pouco do coração de Deus, e o que Deus quer e o que Deus tem para nós. Eu vou ler alguns versículos aqui. Jeremias 31:3 diz assim, se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler rapidinho aqui, talvez o Lucas é rápido ali também, coloca ali. O Senhor apareceu para nós no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal conduzi você. Esse é um pouco do coração do papai. Porque Deus, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que focasse um pouquinho nesse tanto amor. Esse tanto amor, nesse versículo,
refere-se a um amor profundo, um amor intenso de Deus pela humanidade. Esse tanto, muitas vezes passa despercebido, mas esse tanto diz tanta coisa. Esse tanto destaca aí o amor incondicional e sacrificial de Deus por nós. E isso Ele mostra ao enviar o teu Filho. Hoje nós estamos falando de pai. Quem é pai aqui sabe o quanto nós amamos os nossos filhos e o quanto. Eu estava vendo ali, e a gente falando de sacrifício, foi uma coisa. A gente estava tocando ali, o Vitor virou para mim e falou assim: o carrão está todo sujo. E eu falei: sujo? Eu não entendi muito. E ele pegou e virou as mãos assim para mim, e os dedos dele estavam todos cheios de sangue. Ele cortou os dedos. Normalmente ele tem um probleminha no dedo, e ele abre e começa a sangrar. E eu vi ali um pouco do amor sacrificial, sabe? Ele podia ter parado, mas aí ele foi até o final. Deus podia ter parado, mas ele foi até o final. 1 João 4, 9 a 10 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por Ele. Efésios 2, 4, 5 diz assim: mas Deus é rico em misericórdia. Gente, eu estou falando isso para ficar bem claro quem é o nosso Pai. E aí depois, no final, você decide se você quer se achegar e se relacionar com Ele ou não. Você não é obrigado. Mas Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Deu-nos vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aqui mostra que não é um amor de troca. Não é um amor de troca, porque Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele não disse assim: eu vou te amar só se você for bonitinho, todo certinho. Ele nos amou quando éramos pecadores. Esse é o amor do nosso Pai, esse é o coração do nosso Pai. Primeira João 3, 1, na parte A, diz assim, ó: veja como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Esse é o desejo do nosso Pai. Salmo 136, 26 diz assim: dai graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Esse é o amor do nosso Pai, esse é o coração de Deus sendo revelado para nós nessa noite. Em João 16, do 25 a 33, eu queria que você abrisse esse texto para lermos juntos. Nós estamos falando todo esse texto mostra como é o coração do papai, como é o coração do nosso Deus, do nosso Pai, e o que Ele quer e o que Ele tem para nós. Com amor eterno te amei. João 16, 25 a 33 diz assim: digo-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai.
Esse texto Jesus está falando acerca do Pai, exatamente o que nós estamos fazendo agora no começo. Nós estamos aqui conhecendo um pouco do coração do Pai e o que o Pai quer e o que Ele tem para nós. Então Jesus começa a falar para os discípulos do papai dele. Esse é o meu Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. O mesmo Pai, ele está dizendo, o meu Pai vos ama. Visto como vós me amaste e cresces que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E tudo isso, gente, mostra. Jesus começa a falar, e nesse texto ele fala quem é o Pai, e ele fala, eu e o Pai nós temos um relacionamento. Eu e o Pai nós temos um relacionamento de amor, um relacionamento inquebrável. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então eu imagino aqui a alegria do Senhor a voltar aos braços do papai, ao colo do papai. Disseram-lhes os seus discípulos, eis que agora fala abertamente, e não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que sabes de tudo, e não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui o Senhor ele fala do relacionamento e da importância do relacionamento. Em 1 João 2, 17 ao 19, diz assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos e que já a última hora. Saíram de nós, olha o que ele está dizendo, os anticristos. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestem. O que ele está dizendo é o seguinte: tinha um do nosso meio aqui, alguns anticristos, e eles saíram do meio de nós. E eles saíram do meio de nós porque ele não tem um relacionamento com o Pai. Porque se fosse de nós, não teriam saído. 1 João 3, 12, 18 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabem que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. O evangelho às vezes ele parece um pouquinho duro, não parece? Porque eu fico me perguntando aqui, quem de nós daria a vida pelos irmãos? E aí nós dizemos, mas isso não é possível. Só Jesus fez isso.
Não é possível com o nosso amor. Com o nosso amor não é possível. E aí ele diz assim, versículo 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 4, 7 a 21 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Falar um pouco sobre esse versículo. No amor não há medo, o perfeito amor, em algumas versões está lança fora todo medo. Gente, no contexto que nós estamos falando, nós não estamos falando de medo natural, tá? Eu sou um cara que eu tenho medo de muita coisa, mas esse medo eu não tenho. Eu tenho medo de muita coisa, sou ansioso, às vezes bate uma depressão, uma deprê, e às vezes bate esse medo, um pânico, bate esse medo. Só que esse medo eu não tenho. E qual que é esse medo aqui? O 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse medo, sabe o que é? É medo do inferno, é medo da morte. Esse medo eu não tenho. Você sabe por que eu não tenho esse medo? Porque eu confio nesse que disse que eu estou nas suas mãos. Esse medo eu lancei fora. E esse que disse que me tem e te tem nas palmas das mãos, e que ninguém tirará você das mãos dele, ele não mente, e ele não muda. Muitas vezes nós procuramos, e eu já procurei também refúgio em livros de autoajuda, essas coisas, sabe? Autoajuda, alguns guru aí, como é que fala? Esqueci o nome agora.
coach, de autoajuda. Eu particularmente não acredito nisso, porque nós não fomos autocriados. Eu não me criei, alguém me criou, e alguém que é relacional. E o relacionamento ele é tão importante, porque você está aqui nessa noite, você está respirando, porque alguém um dia se relacionou. Isso vem desde o princípio, gente, desde Gênesis. Deus criou para se relacionar. Você está aqui hoje, eu estou, porque o meu pai e a minha mãe se relacionaram. E isso é em tudo na vida. Presta atenção, quando o cara está com... Eu já passei por isso. Quando o cara está meio deprê, qual que é a coisa que o cara quer fazer? O que a gente quer fazer? Se isolar. E é exatamente isso que Deus não quer. Porque quando você para de se relacionar, você para de viver. Pode prestar atenção. O que nos define são os nossos relacionamentos. Você não sabe quem você é. Mas alguém que se relaciona com você diz quem você é. E esse alguém que se relaciona com você é o mesmo alguém que diz que te ama com amor eterno. E não tem como não nos relacionarmos com esse alguém que disse isso. A Bíblia, ela é o nosso guia, né? É através da Bíblia que nós conseguimos caminhar, é através da Bíblia que nós conseguimos direção para a vida. E a Bíblia, ela diz que o nosso Deus, ele não diz eu sou Deus sozinho. Você pega uns trechos que ele até diz assim, ó: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus nunca foi sozinho. E façamos plural. Tinha alguém com ele lá, tinha um relacionamento lá, e um relacionamento perfeito. Cara, quem é casado aqui, pensa numa coisa chata, é quando você fica um dia sem falar com a esposa, quando você deixa de se relacionar. É horrível, cara. Muitas vezes nós dizemos assim, eu preciso encontrar o sentido para a minha vida. E nós só vamos encontrar sentido para a vida quando nós nos relacionarmos. Nós não somos seres autônomos, destinados a viver em isolamento. Cara, pensa numa coisa: pandemia. Como foi difícil a pandemia. Nós tivemos que ficar isolados. Como era difícil. Como foi difícil não poder abraçar. Como foi difícil não poder apertar a mão. Chegava na igreja, se alguém falava perto, você já ia lá e passava um álcool. Mas não era, fala a verdade. A minha esposa passa álcool até hoje. Mas era muito difícil, cara.
A gente não conversava mais. Cara, nós fomos nos distanciando, sabe? Esse tempo, esse período. Por isso foi tão, assim, cruel para nós. Para os maridos, a Bíblia diz que depois que nós casamos, nós somos um. Então, quando você deixa de se relacionar com a sua esposa, por isso que você fica tão abalado. Você está deixando de se relacionar com você mesmo. Mas não é qualquer tipo de relacionamento. O que nos diferencia do mundo, assim como foi dito, é o amor. Mas não é o amor segundo o nosso amor. É o amor de Deus. E esse amor de Deus veio até nós através de alguém que se relaciona com Deus também, que é muito especial. Chama Espírito Santo. E é através dele, é por causa dele, que é possível amar dessa forma. É por causa do Espírito Santo, é por causa de Deus, é por causa de Jesus Cristo, que nós podemos dizer sim, que isso não é difícil e que não é impossível, você dar a vida pelo seu irmão. Esse é o Evangelho. Parece duro, parece difícil, mas é o Evangelho. E talvez você diga assim: não, mas comigo não, porque eu sou desse jeito e não mudo. Desculpa informar, Deus também não muda. E aí vai ficar a luta. Quem será que vence? A relação de Deus Pai com Deus Filho é uma relação inabalável. E é essa mesma relação, essa relação inabalável, que Deus quer para nós, irmãos. É esse mesmo amor que dá vida pelo outro, é esse mesmo amor que nega a si mesmo em prol do outro, que Deus quer para nós. Ah, mas isso é tão difícil. Mas é o Evangelho. E não é com a minha força, não é com a sua força, é por causa dele. E é possível. Sabe, a Bíblia ela fala do inferno algumas vezes. Às vezes nós conversando como irmãos, nós conversamos sobre o inferno, o lago de fogo e tal, essas coisas. Eu converso bastante com meu irmão arminiano ali, e a gente fala muito sobre isso. Para mim, você sabe o que é o inferno? Para mim, é solidão profunda e eterna. Porque um ser que foi criado para se relacionar, ele não consegue viver sem se relacionar. Um ser que foi criado para se relacionar com o seu pai, ele não consegue viver sem esse relacionamento, sem se relacionar com o pai. Isso para tudo, gente. O inferno, para mim, é a ausência de Deus. É a solidão profunda. Você não tem contato com ninguém, nem com Deus. Pensa assim, alguém que foi criado para se relacionar, sem se relacionar. Então nós conhecemos um pouco do coração do papai, o que o papai quer para você,
e o que o papai tem para você. Às vezes tem gente que é tão dura assim, e por ter uma vida tão difícil, ou relacionamento difícil com o pai, não consegue chamar o pai de papai. Não é mais carinhoso você falar papai? Os homens normalmente têm isso, essa resistência, né? Pega o Reinaldão aqui, trabalhou com a rota, fala assim, pô, não vou chamar de papai, né? Mas cara, eu queria muito. No dia que eu encontrá-lo, eu vou falar assim, papai. No dia que eu olhar no olho, os olhos como chamas de fogo, sabe o que a Bíblia fala? Eu vou falar, papai. E o que nos diferencia do mundo é esse amor que o papai fala. 1 Coríntios 13 diz assim, é esse amor, gente, que nós temos que amar. Não é impossível, eu sei que não é impossível, porque o Senhor disse que não é impossível. 1 Coríntios 13, 4, 7 diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aqui, esse texto é muito bonito, depois se você puder, leia na tua casa o texto completo. Fala do amor com que nós temos que nos amar. Sabe, às vezes eu fico pensando, aquele filho, às vezes eu faço igual o pastor, eu fico viajando também. Aquele filho que voltou, quando o irmão voltou, aquele filho nunca deitou no colo do papai e falou: papai, o que tem no seu coração? Porque se ele tivesse feito isso, ele saberia a importância que ele e o irmão tinham para o papai, e saberia que esse amor que o papai tem é incondicional, não depende de nós. Esse amor que o nosso papai tem é incondicional, não depende do que fazemos, não é o amor que troca. Esse amor nosso, esse amor que nós conhecemos, esse amor é um amor de troca. Esse não, por isso que ele disse: eu te amei quando era pecador, eu te amei com amor eterno, mesmo você sendo pecador. E aí ele vem e mostra esse amor para nós. Não precisa responder não, mas qual pai aqui teria coragem de dar o seu filho para morrer por outra pessoa? Qual o pai que teria coragem de dar o filho para morrer por causa de um bandido? É nesse pai, é nesse amor que nós encontramos o perdão, é nesse amor que nós encontramos a graça, a misericórdia, a compaixão. É nesse amor, gente. Mais uma vez falando de casamento, cara, eu acho que eu queria fazer casamento é algo muito difícil, gente, muito difícil. Para mim o casamento é um milagre de Deus. Ele pega duas pessoas totalmente diferentes e põe para viver, para se relacionar. Tem gente hoje que só vive na mesma casa,
e aí vai por água abaixo. Mas quando você se relaciona, e quando você se relaciona com esse amor, aí cara, aí dura, aí vai embora. Quando você se relaciona com o amor que perdoa, com o amor que não maltrata, com o amor que não é injusto, que não procura os seus interesses, quando você diz para alguém, mas você não me ama, a resposta que vem é, mas você também não me ama. É sempre uma troca, sabe? E esse não é o nosso papai. O amor que Ele quer que amemos não é esse, de troca. É um amor que tudo sofre. Versículo 16 diz assim, ó. 16, peraí, deixa eu ver. Versículo 16, lá de cima, lá, ó. De João, peraí. De 1 João 3, aquele texto 1 João 3, no 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Ah, mas isso é tão difícil. Nele não é. Nele não é. Em Cristo não é difícil, porque Ele é um Pai justo. Ele diz aqui que Ele ama a justiça. Se não fosse possível, Ele não falaria, porque Ele estaria sendo injusto. Quem que vocês conhecem, por exemplo, que se deixou que sofreu por você, mesmo sem você merecer? Que deu a sua vida para que você tivesse vida hoje? Teve pregos nas suas mãos, foi esmagado por nossas transgressões, pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Um amor que perdoa. Sabe, gente, esse amor tem que ser o amor que perdoamos, mesmo quando nós não somos o causador da ofensa. Foi isso que Ele fez. Quando eram pecadores, eu morri na cruz por vocês. Uma dívida que não era minha. E nós só vamos viver o Evangelho plenamente. Nós só vamos viver o Evangelho como Ele quer que nós vivamos, quando a gente se encontrar com esse amor, quando nós nos relacionarmos com esse amor. Quando for uma relação onde você vai encostar a cabeça no colo do seu papai e vai falar: papai, o que você quer? O que você pensa? Um amor que não busca o seu interesse, seus próprios interesses.
lá no versículo 10, diz assim, ó: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, não que em que nós tenhamos amado a Deus. Está vendo? Ele está dizendo exatamente isso. Não foi uma troca. Nisso consiste o amor. Mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. O amor verdadeiro não é um amor egoísta. Mas está disposto a colocar os seus interesses, as suas necessidades abaixo dos interesses e necessidades do outro. É você colocar é você se sacrificar. É o que eu falei ali do Vitor, a mão sangrando, ele podia ter saído. Mas é você se sacrificar em prol do outro, pela felicidade do outro. Hoje nós vemos muitas, até comunidades, né, que olha pro irmão como concorrência. Dentro às vezes da igreja, da própria comunidade, olha pro outro como concorrência. Mas Deus nos chama para você olhar para o teu irmão como propósito. Sabe, no caso do louvor, por exemplo, o que é mais importante para mim? É mais importante que o meu irmão esteja bem. Isso é o mais importante. Mas ele tocou errado e tal. Não, é importante para mim que ele esteja bem. A música não é mais importante que o meu irmão. Nada é mais importante do que o meu irmão. E esse é o Evangelho. O amor é bondoso. Versículo 18 diz assim: não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Amor, ele não é um sentimento. O amor são ações, gestos de amor. Esse amor de sentimento não faz nada, gente. Amor de palavras não faz nada. Eu vou falar mais um pouquinho de casamento. Conversando com a minha esposa não curte muito cozinhar. Você está gravando, então é melhor que eu estou falando de você. A minha esposa não curte muito cozinhar, né? E aí um dia conversando com um amigo meu, eu falei: cara, mas não é possível um negócio desse e tal. Ele falou: ensina. E a gente era um pé de guerra por causa disso, porque ela não cozinhava. E eu falei: pô, vamos, vai separar, cara. E aí o pastor falou para mim: ensina. E eu falei: tá bom, vou ensinar. E aí ensinei um dia, ensinei no outro, um mês, 2 meses.
Gente, hoje eu sou o cozinheiro de casa. E tá bom. Isso é amor. Ô, Raul, você ficou me olhando. Você é cozinheiro de casa, hein, Raul? Agora, Jorjão também, viu, Jorjão? Agora vocês conhecem o coração do Pai. Vocês sabem o que o papai quer para vocês. Você sabe que o papai é um pai relacional. E você sabe que você precisa desse relacionamento. Eu não sei como está o seu relacionamento com o papai, mas hoje ele te chama. Você pode chegar para ele e falar assim: papai, eu não consigo desse jeito, eu ainda não consigo. E ele sabe, esse papai, ele não é aquele papai que fica contando quantas vezes você vai cair, mas é um papai que está ali para quando você cair, ele pegar na tua mão e te levantar. Esse é o nosso papai. Esse é o coração do papai. Esse é o nosso pai, que quer, quando você olhar para o seu irmão, e se tiver alguma coisa com o teu irmão, vai lá e se acerte. Nada é mais importante do que o relacionamento com o seu irmão. Nada. A palavra de Deus diz assim: Deus não pode ser servido por mãos de homens. E como nós servimos a Deus? Você pega a sua mãozinha, sabe? Seus braços, você vai lá e abraça o teu irmão que precisa de um abraço. Hoje é dia dos pais. E hoje eu sei que você descobriu quem é o teu pai, o que ele pensa e o que ele quer para você. Eu espero que essa mensagem tenha alcançado o teu coração assim como me alcançou, e que você esteja desesperado por conhecer um pouco mais do seu papai. Tira essa figura humana da cabeça desse papai terreno e se conecte com o papai eterno, que esse papai que diz que te ama com amor eterno. Você pode se colocar de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Puder fechar os seus olhos, quiser, vamos falar com o nosso papai, dizer para ele o quanto nós estamos gratos de ouvir a palavra dele, ouvir o que ele tem para nós, de ouvir que ele é um pai carinhoso, ele é um pai amoroso, que ele nunca vai te apontar. Se você tem algo a dizer ao seu papai, se você tem algo
a falar para o seu papai, seja um pedido de perdão, seja o que for, seja uma palavra de carinho, de amor. Não tenha receio de falar, de chamar de papai. Senhor, obrigado por mais uma noite, Senhor, em que nós podemos falar com o Senhor e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, diante da Tua palavra, diante dos meus irmãos aqui nessa noite, eu peço que o Senhor venha e fale com cada um, Senhor, no coração, no mais íntimo, para que não fique dúvida que é o Senhor que está falando, Pai. Para que fique claro o quão grande amor o Senhor tem por cada um, Senhor. E que o Senhor está sempre disposto a abençoar em todas as áreas, Pai. O Senhor sabe das aflições de cada um aqui nesta noite, e que essa pessoa possa entender, ela possa saber o quanto o Senhor a ama, Senhor, e o quanto o Senhor priva, o quanto o Senhor quer se relacionar com ela, se relacionar conosco. Assim como diz a Tua palavra, que sejamos um, como o Senhor é um com o Pai. Não segundo o nosso amor, mas segundo o Teu amor, Senhor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor justo, um amor bondoso. E que possamos saber, Senhor, que acima de tudo viver isso, viver esse amor só é possível com o Senhor. Só é possível porque o Senhor um dia foi para que viesse o Espírito Santo habitar em nós. Nessa noite, Senhor, que o Senhor possa, aqueles que precisam de perdão, aquele que precisa pedir perdão, aqueles que precisam abraçar, aqueles que precisam se achegar com amor, e que o Senhor possa fortalecê-los, Pai, porque nós sabemos o quanto isso o quanto isso é bom, o quanto isso tira as angústias de dentro de nós. Pai, peço que nessa noite livre todos nós do maligno, livre-nos do mal, e que sejamos aqueles que dizem: eis-me aqui.